Oi, gente. Então, o dia da aula mais esperada chegou. Hoje a gente vai ter aula sobre o 5.1. Ela vai ser um pouquinho mais longa do que as outras, provavelmente, porque, né, tem mais posições para a gente ver do que nos 4.2. 4.2, como eram dois levantadores só, a gente só tinha três posições específicas. E agora que a gente tem um levantador só, então, né, a gente sempre vê as posições com relação aos levantadores. A gente tem 6 posições diferentes, então talvez ela fique um pouquinho mais longa, mas é um assunto muito esperado por vocês, né? Então, bora lá. Então, a rotação de hoje é a 5-1. Nessa rotação, a gente tem 5 atacantes e um levantador, tá? O levantador, nessa situação, ele sempre fica, quando ele tá na rede, na posição 2 e quando ele tá no fundo, na posição 1. A gente tem especializações de atacantes de ponta, que são os que atacam na entrada de rede, né? Na posição 4. A gente tem agora a especialização do oposto, que ataca na saída de rede na posição 2. Ele tem esse nome de oposto porque ele sempre fica, né, oposto ao levantador, ele está sempre na diagonal do levantador, né? Ele entra no lugar do no 4-2 tinham dois levantadores e o oposto entra no lugar desse outro levantador. A gente tem atacantes de meio, a gente tem o levantador e a gente tem o líbero também, tá? Nessa aula a gente vai passar algumas coisas do líbero, mas vai ter uma aula específica para a gente falar do que o líbero pode, o que ele não pode fazer, porque tem algumas regras que se eu botasse ia ficar muita coisa, então vamos falar especificamente do 5.1 e aí depois a gente vai fazer uma aula de líbero, tá bom? Então, só para lembrar para vocês, né, que tem certas coisas que não são regra, é tudo conforme a característica do time, enfim, né? E essa questão do livro envolve muito isso também. Não necessariamente precisa entrar sempre no lugar do mesmo jogador, tá? Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Então, aonde ficam os jogadores, tá? Nessa formação inicial que a gente vai fazer. A gente vai sair com o levantador na posição 1. Então, o levantador está sacando. Oposto a ele, na diagonal dele, tá o oposto, né? O quem ataca na saída. Ele vai estar lá na posição 4. Aí, na 13 e na 6 temos os centrais, né? Os meios de rede. E na 2 e na 5 nós temos os ponteiros, tá? Essa vai ser a nossa formação inicial e é assim que a gente vai sair. O líbero, ele começa de fora, né? Só pro árbitro ver certinho se, né? Que nem na live das regras que a gente viu, para ver se aquela ordem de saque tá certinho, né? E aí, a partir desse momento, se tá tudo ok, o líbero entra no fundo, ali no lugar, geralmente do jogador de meio, tá? Então, ele fica ali de fora, só para o árbitro ver certinho se tá tudo ok, e aí depois é que faz a troca, tá? Então, na hora que a gente for sacar, vai estar assim, tá? O líbero já entrou ali na quadra. Então, essa é a posição levantador na 1, que a gente fala, L1, tá? O levantador então tá na posição 1, e como funcionam as trocas, tá? Esse sistema é bem mais complexo do que os outros, mas depois que a gente vê bastante, fica, né, automatizado, então fica tudo bem. Então, o oposto, ele é um atacante, uma especialização mais de saída. Então, ele está na posição 4 e ele vai para a posição da especialização dele, que é atacar na saída. Então, ele vai lá para a posição número 2, tá? E aqui o ponteiro, ele vai para a posição número 4, a entrada de rede, que é a especialização dele, tá? Então, nessa hora da troca, que nem eu falei antes, vai aproximar todo mundo e aí vai fazer a troca, tá? O meio, ele já tá na posição 3, então ele fica ali e os outros dois só vão passar por ele, né? Um pela frente, o outro por trás. E aí, para então cada um ficar na sua posição. No fundo, se o líbero entrou no lugar do central, o líbero vai lá para 5 e o ponteiro vem para 6, porque ele também surge depois como uma opção de ataque, caso seja necessário. E o levantador vai para 1, tá? Lembrando sempre que o jogador tem toda a extensão do fundo da quadra para sacar, né? Eu sempre vou colocar ele aqui para vocês visualizarem que ele está na posição 1, mas ele pode usar todo o espaço dos 9 metros. Então, depois do saque, é assim que fica nosso posicionamento dos atletas, tá bom? Levantador na 1, oposto na 2, meio na 3, ponteiro na 4, líbero na 5 e o outro ponteiro na 6. Agora, para fazer a recepção, quando a gente pede a posse de bola, né? Tem que voltar lá para onde está na ordem de saque. Então, só um detalhe: quando o levantador está no fundo, a gente chama de rede de 3. Por quê?
porque ele tem 3 opções de ataque na rede, tá? Então, a gente tem 3 passagens de rede de 3 e 3 passagens de rede de 2. O que é isso? São as 3 vezes que o levantador está no fundo, né? Quando ele está na 1, quando ele está na 6, quando ele está na 5, são chamadas de rede de 3, porque ele tem sempre 3 opções de ataque na rede. Quando o levantador está na posição de rede, né, na 4, na 3 ou na 2, a gente chama de rede de 2, porque ele só tem 2 opções de ataque na rede, né? Ainda tem as opções de fundo, óbvio, mas é com relação à rede, tá? E aí tudo tem que ser cuidado conforme o posicionamento do levantador também, né? Para marcação de defesa, enfim, porque quando ele tá no fundo ele não pode fazer a bola de segunda, né? Acima do bordo superior da rede. Então sempre tem que cuidar do posicionamento do levantador para saber se precisa marcar uma bola de segunda ou não, tá? Isso é só mais um detalhe. Então, nessa recepção aqui, o ponteiro que estava na 2, ele vai descer para fazer o passe aqui, tá? E ele tem que ficar na frente do levantador. Por quê? Porque o levantador está na 1. Lembram das relações das posições? Quem está na 2 tem que estar mais perto da linha central do que quem está na 1. Então, ele tem que estar com o pé dele mais pertinho da linha central do que o levantador. O levantador fica do lado dele ali, um pouco atrás, para infiltrar, para fazer o levantamento. Então, este ponteiro vai atacar a bola na saída, tá? Ele vai atacar invertido. O central, ele vai correr para cá e tem o ataque de meio. E o oposto está na posição 4, ele fica aqui, né? O 5-1 tem uma característica diferente já dos outros sistemas, que a linha de passe é geralmente feita por 3 jogadores só. Os 2 ponteiros e o líbero, tá? Claro que se a bola vier curtinha aqui em cima do oposto, ele vai fazer o passe. Se a bola vier aqui no meio, ele vai fazer o passe. Mas a linha de passe principal são 3 jogadores, tá? Não é mais em 5 que nem a gente fazia no 4-2. Então, o oposto vai atacar aqui na entrada de rede invertido, o meio vai atacar na posição dele e o ponteiro vai atacar invertido também. Beleza? Só que diferente do que a gente faz no 4-2, às vezes de trocar, no 5-1 fica trocado mesmo, tá? Então, quando a gente passar a bola, o oposto e o ponteiro não vão ficar trocando, que já é num nível que não precisa ficar trocando, eles conseguem atacar, né? Então, e as melhores passagens geralmente são quando o levantador está no fundo, porque a gente tem mais opção ofensiva. Então, às vezes não fica muito tempo nessa posição, né? Às vezes dá um tilt e o time fica várias vezes, mas, né? Então fica trocado mesmo, fica lá na entrada, o outro fica na saída até ganhar a posse de bola de novo, né? E aí vai ser o nosso saque e vai fazer a rotação, beleza? Líbero na 5 e ponteiro na 6. Aí rodamos. Agora para levantador na posição 6, tá? Nessa posição aqui em específico, quando o levantador está na 6 e depois quando ele estiver na 3, que quer dizer que o oposto está na 6, precisam observar que eu já vou colocar tanto o levantador quanto o oposto já aqui na 1, que é a posição de defesa deles. E por que já pode acontecer isso, né? Por que eu posso, os outros jogadores não podem antecipar, tem que fazer a troca? Por quê? Como ele tá na 6 e o outro jogador, o ponteiro, tá na 1, ele tá fora da quadra. Então, se o jogador tiver ali, esse levantador aqui, vem pra cá, ele não vai estar fora da posição dele, por quê? Porque como esse jogador tá no saque, já tá, né? Já tá, consequentemente, ele já tá no saque. Então, ele tá fora da quadra e no papel ele tá na posição número 1. Então, os árbitros sabem que esse jogador não está fora de posição. Porque o jogador ele não vai sacar só aqui na posição, ele tem toda essa distância para sacar. Então, mas ele estando fora de quadra, ele está pronto para sacar e isso não interfere na posição do levantador ou do oposto. Então, eles já podem antecipar esse movimento e ficar ali na posição 1. Os outros jogadores não, tá? É só a relação entre essas duas posições, a 6 e a 1. O resto tem que fazer as trocas normais, que nem aqui o oposto está na posição 13 e ele vai lá para a posição 2, beleza? É só esse detalhe. Vocês vão ver muitas vezes nos jogos que os jogadores já ficam aqui na posição 1 esperando, mas como assim tudo tem troca e essa posição em específico não? Mas por quê? Por causa disso, porque o jogador então tá fora da quadra, então consequentemente ele já é a posição número 1 porque ele é sacador. E ele tem toda a distância da quadra da largura da quadra para sacar. Então ele já tá na posição 1.
E se o jogador ir para lá, não tem esse problema do pé ficar mais ou não, porque é momento de saque. Depois que ele entrar, que a gente perder a posse de bola e for a recepção, aí sim volta tudo pro lugar, vocês vão ver agora. E aí o jogador ponteiro vai estar na posição 1, que é a dele. Beleza? Dentro de quadra. Então aqui depois do saque fica assim, o ponteiro só entra ali na posição 6 e o oposto trocou de lugar. O resto todo mundo já estava nas suas posições. Né? Ah, outro detalhe. Né? O jogador meio, ele tá na posição 2 e o oposto tá na 3, né? O que a gente faz? A relação, né, é que esse jogador aqui tem que estar mais à esquerda desse. Então, para facilitar a troca e não precisar ficar os dois trocando, a gente já deixa esse meio mais perto da 3, do que seria na quadra, e o jogador oposto, que estaria na 2, ele tá na 3. Esse aqui o meio tá na 2 e o oposto tá na 3. A gente traz o meio, que tá na 2, mais pro meio da quadra, e o oposto, que tá na 3, né, no papel, tem que ficar sempre à esquerda dele. Então, para facilitar a troca, esse meio já fica perto da posição que ele teria que ficar depois que a bola passasse, e esse jogador aqui é o único que faz a troca, tá? Porque se a gente deixasse o meio aqui e o oposto aqui, os dois teriam que trocar. E aí, para não perder tempo, então a gente facilita essa troca dos dois na rede, tá bom? E aí depois vai ficar assim. Agora na hora da recepção, tá? Vocês vão ver que o levantador ele tá no fundo, mas ali na hora da recepção ele tá pertinho na rede. Por quê? A relação que o levantador tem nessa posição específica, na posição 6, de frente e trás, é com quem tá na 3. Quem tá na 3 é o oposto. Então, para facilitar para o levantador estar sempre perto da rede, a gente tem que deixar o oposto mais colado que a gente conseguir deixar na rede, e aí o levantador consegue subir tudo que ele pode. Porque se o oposto ficasse aqui nessa linha, o levantador sempre tem que estar atrás dele. Então a gente cola o oposto ali na rede para o levantador já estar em posição ali para fazer o levantamento se a bola sair na mão. Então, isso é uma forma de facilitar, já que o levantador está no fundo e tem que filtrar, é uma forma de facilitar, né, dentro das regras. Então aqui vocês vão ver, os opostos ficam bem pertinho da rede e eles vão abrir em diagonal para trás, né? O meio, que está na posição 2 no papel, ele tem que estar à direita do oposto, então a gente deixa ele bem pertinho da linha aqui e na hora de atacar ele vai fazer esse movimento aqui. Então ele vai fazer uma curva e vai atacar no meio, e o oposto vai abrir na diagonal. O ponteiro vai atacar na entrada normalmente. E aí o levantador vai fazer aqui o levantamento, né? E aí, depois que a bola passar, ele volta para a posição de defesa dele, que é a posição número 1. Então, aqui, como esse aqui está na 13 e esse está na 6, né? A relação deles é que esse aqui tem que estar mais perto da linha. A gente cola ele pertinho da rede para que esse aqui possa subir o máximo que consiga. Tá bom? E aí, a gente fez a recepção. Depois que a bola passou, o levantador volta lá para trás e fica todo mundo posicionado na rede que nem estava antes. Beleza? Aí agora a próxima rotação é com o levantador na 5, tá? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Esse jogador aqui que está na 4 e esse está na 3. Para facilitar, a gente puxa todo mundo para o meio e só um faz a troca para não precisar estar trocando em 2, aí fica mais rápido. Agora, ó, o levantador já não pode ficar direto na 1. Por quê? Porque ele está na posição 5, né? A relação dele de direita e esquerda é com quem está na 6, que é o ponteiro, que já está na posição dele. Então, só o levantador passa, o meio saca de onde ele quiser e entra na 5, tá? Aí agora, o que acontece? Como o líbero faz só o fundo dos jogadores, quando é o jogador que ele está no lugar, né? Por exemplo, ele está no lugar do meio, nesse caso, né? Ele fez toda a rotação e ele entraria na rede, só que o líbero não joga na rede. Então, o que a gente faz? O líbero sai, né? E entra o outro central, tá? Então, o central que estava na rede rodou e vai para o saque. Aí o líbero sai e entra o outro meio na rede, né? Porque o jogador do líbero só faz a mudança do fundo. A gente vai ver isso mais direitinho na aula lá do líbero, né? Mas é só para vocês entenderem por que o líbero tá ali fora nesse momento. Então, saiu o líbero, entrou o outro meio, né? E aí o líbero depois faz todas as rotações do fundo,
beleza? Então, fez essa troca só pro saque e vai ficar assim até perder a posse de bola. Perdeu a posse de bola, daí o líbero vai entrar de novo na quadra. E o líbero pode trocar quantas vezes ele quiser. Não conta nas substituições o líbero, tá? Aí agora o saque, então depois o meio vai ali para 5, fez todas as trocas e o líbero continua ali no banco esperando a sua vez de entrar. E aí o líbero só vai entrar agora, ó. Entrou para fazer a recepção. Então, ele entra na posição número 1, aqui. Por quê? Porque ele entrou no lugar do central. O central estava em qual posição? Na posição número 1. E os meus cachorros estão latindo no meio da gravação. Olha que bacana. Então, ele vai entrar no lugar do meio, que estava na posição 1. Então, ele vai fazer aqui a posição do saque, tá? O oposto está na posição 2, ele vai ficar aqui no cantinho. O ponteiro está na posição 5. Meu Deus, meus cachorros estão latindo demais. O levantador está na posição 5, tá? Mesma situação do outro. O meio está na posição 4 e o levantador está na posição 5. A relação deles é de frente e trás. Então, a gente vai deixar o levantador, ele pode vir no máximo que ele conseguir sem passar o meio. Se ele passar o meio, daí é o de rotação, tá? Então, a gente também não vai colar esse meio na rede, né? Às vezes acontece, mas caso venha um passe, um saque curto, ele pode ajudar no passe. Então, a gente vai colar o máximo que der esse jogador aqui sem que dê erro de rotação. Aí o levantador vai só vir para cá para levantar, o meio vai fazer a curvinha de novo, o oposto ataca aberto aqui na 2 e esse ponteiro aqui vai atacar na entrada de rede, tá? E aí o que acontece? Vocês vão ver que esses ponteiros aqui estão um pouquinho mais na frente do outro. Por quê? Porque esse ponteiro está na 3, esse ponteiro está na 6. A relação deles é frente e trás. Então, na hora de fazer a linha de passe, eu não posso deixar eles na mesma linha. Eles têm que ficar um mais na frente do outro. Então, como esse aqui é o que está na 3, ele vai ficar um pouquinho mais para frente, para no erro de posicionamento. Beleza? Aí, depois da primeira bola, é assim que a gente vai ficar. Aí, agora, o levantador está na posição 4. Vai ser basicamente a mesma coisa, só que antes era o oposto, agora é o levantador. Vai ter as trocas na rede, aqui. O oposto vai entrar na 1, o ponteiro vai para 6 e o líbero vai para 5. Mesma coisa, só que agora quem está na rede é o levantador e o oposto. Na hora do saque não vai mudar muita coisa, o que vai mudar mais é na hora da recepção mesmo, tá? Então aqui sacou, e é isso aí, todo mundo nas suas posições, beleza. Aí agora a recepção, ó. Como a linha de passe é 3 jogadores, vai ficar os 2 ponteiros e o líbero. E o oposto vai ficar escondido aqui, porque ele não faz parte da linha de passe. Se o técnico achar, né, que precisa ajudar, porque o saque do outro lado tá muito difícil, aí empurra todo mundo pro ladinho e o oposto entra e faz o passe também, tá? O levantador tá aqui na posição 4, ele vai correr para cá para fazer o levantamento, o meio vai fazer a curvinha, o ponteiro vai atacar na entrada, e isso que a gente chama de rede de 2. Por quê? Porque o levantador está aqui agora. O oposto, então, tem a opção de atacar pela 1 na saída pelo fundo, tá? Então, nessa posição, acaba que o levantador tem na rede a opção do meio aqui, a opção do ponteiro aqui, o outro ponteiro na 6 e o oposto pela 1. Ele acaba tendo 4 opções de ataque, mas a gente fala rede de 2, porque na rede tem 2 atacantes. Beleza? E aí, depois que a bola passar, fica assim. E agora, vamos para mais uma posição, né, do saque. Agora o levantador está na 3, mesma situação do outro caso. Antes era o levantador que ficava direto aqui na 1, agora quem está no fundo é o oposto, então ele que vai ficar aqui na posição 1 direto, né? Então, mesma situação, esse jogador está no saque, então já se sabe que ele está na 1, e aí não tem problema o oposto já ficar ali na posição de defesa dele, tá? Só vai trocar, então, ali na rede. Trocou, aí beleza, tem o saque, depois do saque vai ficar todo mundo nas suas posições. Agora na recepção, esse jogador aqui, o oposto, está na 6, tá? Este ponteiro acabou de sacar, ele está na 1. E esse líbero aqui, ele está na 5, tá? O ponteiro que está na rede, a gente puxa ele, né? O que está na 4, a gente puxa ele para fazer a linha de passe. Então, esse aqui está na 5 e esse aqui está na 1, o oposto tem que estar no meio deles. Então, a gente deixa ele aqui e ele vai correr para 1 para fazer o ataque. O meio
faz a curvinha de novo, o levantador tá aqui na 3, e aí ele, né, só se posiciona aqui na 2,5 para fazer o levantamento. Tem a opção do ponteiro aqui, do meio aqui, e mais uma vez o ponteiro, o oposto pela saída, na posição 1, e tem o ponteiro que, né, se precisar, ele vem aqui pela 6. Depois da primeira bola, então, fica todo mundo nas suas posições. Beleza. Aí agora, saque, o levantador na 2, essa última posição. Então, aqui é o mesmo esquema, o levantador já está na posição dele. Esse jogador aqui é o que está na 4 e esse aqui é o que está na 3. Puxa todo mundo para o meio da quadra para só um trocar. E aqui o oposto tem que ir lá para a posição número 1, tá? E não tem problema aí pela frente, por trás, isso é combinação entre os jogadores, tá? Isso não tem uma regra, ai, tem que passar só pela frente. Não, às vezes é melhor até passar por trás, porque se a bola voltar de graça, não atrapalha esse ponteiro aqui. Mas é combinação isso, tá? E aqui o central, mesma coisa, ó, o central que estava lá na rede rodou, aí esse central vai sacar, saiu o líbero e entrou o outro central, tá? E aí assim a gente vai seguindo. Aí fez o saque, beleza, todo mundo nas suas posições e o líbero lá esperando a sua vez. Perdeu a posse de bola, vai ser saque do adversário, acha que precisa o líbero voltar, porque às vezes o outro central é bom no passe. A Valesquinha era uma que às vezes o Bernardinho trocava a Fabi com a Mari, que era a ponteira, e deixava a Valesquinha, que era uma central, que sabia passar muito bem. Não tem problema, isso é muito do treinador, tá? Nesse caso aqui eu tô fazendo especificamente de central, mas isso não é uma regra, tá? Então voltou ali no lugar de central o líbero, né? Aí aqui o oposto agora tá na posição 5, mas ele não fica aqui na 5 porque não faz parte da linha de passe, tradicionalmente, tá? Isso não é uma regra, mais uma vez. Então a gente puxa o ponteiro que tá na rede para cá e aí ele tem que ficar, então, aqui no cantinho escondido. Mais uma vez, ó, tá um na frente do outro, porque esse jogador tá na 3 e esse aqui tá na 6, tá? Então, para não dar aquele erro de posicionamento, tem que ficar um pouquinho mais na frente do outro. O levantador tá aqui, já em posição para fazer o levantamento aqui. O meio faz a curvinha, o ponteiro ataca aberto aqui e o oposto corre toda a quadra e vai para a posição número 1, tá? E aí, depois que a bola passar para seguir a defesa, tá assim. E é isso, gente. Então, foi um sistema um pouquinho mais complicadinho, algumas coisas. Algumas coisas são iguais e outras coisas, o que muda mais mesmo é na hora da recepção, né? Porque é tudo detalhe conforme o posicionamento. A gente não pode posicionar do jeito que a gente quiser, porque senão pode ser que dê erro de rotação, né? Então, só cuidar essas posições para, né, não dar erro e tá tudo certo. Peço desculpas pelos cachorros latindo. Mas isso é o que acontece no EAD, né, pessoal? Então, me perdoem por isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar. E é isso. Fiquem atentos ao Insta das Atléticas para divulgar as próximas aulas. E a próxima, então, a gente vai fazer especificamente de líbero, alguns detalhes, o que pode ou não ser feito, que tipo de regra, né? Porque tem coisas que se eu falasse nessa aula ia ficar muito, né? Eu já falei bastante coisa, mas se eu falasse mais, ia ficar muito longa. E o objetivo dessas aulas gravadas é não ficar tão maçante para vocês. É isso, então. Muito obrigada. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, me procurem. E é isso. Beijos.